Bora lá. Olha só. Você deve ter já acessado o site do Projeto Inclusão Digital. Você pode estar vendo esse vídeo pelo canal do YouTube ou vendo esse vídeo pelo site. Tudo bem. Site. Eu preciso ter um site. A minha OSC precisa ter um site. Eu tenho um projeto. É legal eu ter um site ou não é legal? Quanto custa? O que eu preciso fazer? Por que eu vou ter? O que eu posso ter lá? Eu tenho mais pessoas trabalhando comigo. E isso serve para uma OSC, para uma associação de bairro, para qualquer coisa, tá certo? Então eu montei uma apresentação, eu vou botar aqui. Montei uma apresentação para gente, porque eu queria passar algumas coisas sobre a importância da criação de um site, tá certo? Então tem texto, vai ter uns textos grandes, eu já fiz um outro vídeo sobre como fazer boas apresentações, mas aqui tem texto porque eu quero que você veja o vídeo. Se precisar você dá uma pausa, anota, tá certo? Olha com calma, volta, tá bom? Então vamos lá. Aqui. Tá? Para um site, ele é um domínio e um site, certo? Tem mídias sociais. As mídias sociais, elas são de graça. Então por que eu tenho que ter um site se eu já tenho o Facebook, que é de graça, tenho o YouTube, que é de graça, né? Agora o X, né, não é mais o Twitter, mas eu tenho o X, que é de graça. Eu tenho muitas coisas, LinkedIn. Por que eu tenho que ter um site se essas mídias são de graça? Usar mídias gratuitas, um amigo meu falou esses dias, é como construir no terreno de outra pessoa. Né? Vai que de repente o cara resolve acabar com o Facebook. E aí? Tudo que você tinha lá você vai perder. Você vai perder porque não é seu. Você está usando gratuitamente, é claro, mas você está usando uma coisa que não é sua. Tá certo? Então a questão é essa. Principalmente, tá? Mídias sociais são legais? São. Você precisa ter a presença nas mídias? É claro que precisa. A minha OSC, né? Eu vou chamar de OSC de uma forma geral. Ela tem que ter uma página no Facebook, muito legal, muito bom. Tem que ter o Instagram, muito legal, ótimo. As pessoas usam muito o Instagram, tá certo? Então, eu vou ter um site, mas eu vou ter um site só para dizer que eu tenho? Só para dizer, não, nós temos um site. As informações do site vão ficar desatualizadas? Ou seja, a pessoa acessa o site hoje e vê lá ABC. Ela acessa daqui a 3 meses, ela vê ABC. Poxa, né? A estrutura não é atualizada, a estrutura que eu digo é o background, ou seja, o alicerce do site, tá certo? Ele não é atualizado, isso aí, se ele não tiver bem atualizado, ele pode estar sujeito a invasões e a outras coisas, tá certo? Não existe convergência, ou seja, o meu Facebook nem cita o meu site, o meu Instagram nem fala no meu site, eu não tenho uma convergência para o site. E quando eu fizer uma campanha, quando eu fizer uma propaganda, uma coisa, eu não vou colocar o meu domínio, não vou colocar o meu .org.br, por exemplo, nas campanhas. Se é isso, ó, não precisa de site. Se é um site onde eu não vou ter essas coisas aqui, eu não tenho a necessidade de ter um site. Tá certo? Então, o que um domínio e um site pode me oferecer? Tá? Um nome exclusivo na internet. projetoinclusãodigital.com.br é o meu, não tem mais nenhum na internet, não pode ter. Pode ter projeto digital, pode ter inclusão digital, pode ter .org, mas o .com.br não, tá certo? E por que eu uso um .com.br? Porque eu não sou uma OSC. Se eu fosse uma OSC devidamente registrada, eu poderia usar o .org. E o .org é muito legal, beleza? Um espaço exclusivo para armazenamento de documentos importantes. Lembra da história que eu falei ainda há pouco sobre o terreno do vizinho? Esse aqui não é terreno do vizinho, o site é meu terreno. Eu sou o dono. E eu posso armazenar coisas importantes lá. Ah, mas poxa, mas existe o Google Drive, onde eu posso colocar coisas nele. Pode, mas é teu?
Não é. Ah, então quer dizer que eu não posso usar o Google Drive? Pode, é claro que pode e deve. Mas no teu site tu pode ter coisas mais impactantes, mais importantes mesmo, tá certo? E-mails com o nome da minha organização. Então, assim, eu às vezes vejo, a organização X lá, qual é o e-mail de contato? Não sei o que, @Gmail. Tá, o Gmail é um e-mail ruim? Não, eu uso o Gmail. Tá? Eu uso o Gmail. Mas se você for fazer um contato com o Projeto Inclusão Digital, você vai fazer para contato@projetoinclusãodigital.com.br. Isso dá credibilidade, certo? Possibilidade de utilização de bancos de dados, tá? Os sites onde você vai colocar o seu site, ele tem banco de dados. E banco de dados é um negócio muito legal para você armazenar informações, tá certo? Possibilidade de subsites. Eu trabalho com subsites, eu uso subsites, tá? Então você tem o seu projetoinclusãodigital.com.br, mas digamos que eu queira ter associados ao meu projeto Inclusão Digital. Então eu posso ter associados.projetoinclusãodigital.com.br. Projeto Inclusão Digital, estou usando de exemplo, é um nome grande, mas enfim, você pode ter subsites. E esses subsites são o quê? São como fosse o site, só que ele é um subsite seu, um subdomínio, tá? Um subdomínio que tem um nome direitinho, tudo beleza, mas que é seu. Área exclusiva com acesso através de usuário e senha. Então, assim, ó, mas no Google Drive também, quando eu compartilho com o Pedro e com a Maria. E o Pedro e a Maria, só quando eles estão logados que eles acessam. Se outras pessoas não conseguem acessar. É por aí, assim, é por aí, tá? Só que é o seu site, beleza? Conteúdo exclusivo para diversas categorias de usuários. Vamos supor, eu tenho empresas que me ajudam, né? Empresas que me ajudam, que me apoiam, que, né, quando eu faço um evento elas fornecem o lanchezinho para os eventos, me ajudam na impressão de cartazes e cartões e coisas minhas, e folders e tal, flyers, beleza. Essas empresas, seria interessante que essas empresas tivessem um acesso exclusivo. Eu posso dar um usuário e senha para elas, e quando elas acessarem nesse usuário e senha, elas vão ver, por exemplo, prestação de contas, vamos supor, prestação de contas, ou elas vão ver os materiais que eu criei para que elas utilizem para imprimir para mim, para fazer as coisas, ou vai ter um calendário, sei lá, entendeu? Então eu posso também ter, para cada tipo de usuário, para cada grupo de usuário, eu tenho informações diferenciadas. E eu posso ter um grupo de usuário que vê todos os outros grupos. Isso aí é bem tranquilo. Credibilidade. Um site me dá credibilidade. É o meu nome que está ali. Não é uma coisa solta do Facebook. Não estou falando mal do Facebook. Eu estou dizendo que o Facebook ele é gratuito. E eu tenho Facebook, eu uso o Facebook. Então assim, tá? Mas o meu site me dá credibilidade. Usuários que podem fazer login, por exemplo, no meu site. Presidência. Eu vou ter um usuário chamado presidência, só que um usuário chamado secretaria, um usuário chamado tesouraria. E digamos que eu tenha unidades regionais no estado, né? Ou até no país, né? Então eu posso ter esses usuários assim, tá certo? Vice-presidência, secretaria 1, secretaria 2, tesouraria 1, tesouraria 2, regional 1, regional sul, regional norte, regional oeste, tá certo? Isso vai ser como? Eles vão ter também um e-mail, @meu domínio, @projetoinclusãodigital.com.br. Então, presidência, @ Então, e uma coisa legal disso é que esse domínio, esse e-mail que fica lá, as informações ficam guardadas lá. Eu posso direcionar para uma cópia para o e-mail do presidente, que ele tem um e-mail no Gmail, bem legal, que ele usa pra caramba e não quer acessar 2 e-mails. Posso selecionar, posso fazer com que uma cópia vá para ele. Ótimo. Mas fica guardado lá a história.
Um dos problemas que a gente tem é que, mudou a diretoria, pois é aí, mas ano passado teve uma discussão, teve uns e-mails que chegaram, eu vou ter que pedir para o presidente passado, para o secretário da diretoria passada, porque era o e-mail dele que era usado, o e-mail pessoal, tá? Então não é e-mail pessoal, é o e-mail do site, do domínio, da empresa, da OSC. Esse é que eu vou usar. E fica uma história guardada lá. Isso é bem legal, isso é bem bacana. E esses e-mails eu posso divulgá-los ou não, tá certo? O e-mail, por exemplo, de contato do site, ou e-mail para a secretaria, eu não preciso divulgar. Eu posso ter no site um formulário que vai mandar para esse e-mail, secretaria@o-meu-domínio. Mas eu não preciso divulgá-lo, tá certo? Então, através do formulário vai para esse e-mail, tá certo? E eu ainda tenho conteúdos que são exclusivos, conteúdos que são públicos. Por exemplo, o Manual da Marca. O Manual da Marca é um manual que traz as cores da minha logo, como a minha logo é usada no fundo branco, como a minha logo é usada no fundo escuro, né, em preto e branco, como é que é, cores utilizadas. Então esse manual eu posso ter lá direitinho, guardado lá. Se alguém precisar, eu dou o link para a pessoa baixar. O Estatuto Social é muito legal ter o Estatuto Social divulgado, isso é público. Ele vai estar lá de uma forma pública. Prestação de contas, ela pode estar de uma forma pública ou pode estar de uma forma privada, onde somente os meus apoiadores têm o acesso para ver. Modelo de documentos. Modelo de documentos é um modelo, por exemplo, um modelo para um memorando. Eu tenho unidades regionais. Essas unidades regionais muitas vezes precisam criar um memorando. Aí eu tenho uma página, né, uma página, um memorando personalizado com a logo, né, com marca d'água, já direitinho, já o cabeçalho, o rodapé, já com assinatura, com tudo. Esses modelos de documentos ficam lá. Eu criei um modelo, por exemplo, de um cartaz para divulgação de uma coisa que vai acontecer. Esse cartaz eu quero que as minhas regionais imprimam esse cartaz e colhem no quadro de aviso deles. Então esses modelos eu deixo lá e o meu regional acessa, pega e usa, tá certo? Agenda de eventos. Agenda de eventos vai estar disponível para as pessoas, para saberem os eventos que vão acontecer. E eu posso ter uma agenda de trabalho, que é uma agenda privada. Somente a minha equipe de trabalho tem acesso a essa agenda, inclusive para postar coisas. Então, ali vão estar marcadas reuniões de trabalho, que muitas vezes elas vão acontecer de forma digital, né? Não vão acontecer presencialmente, tá? Então, eu tenho muita opção de documentos, de informações a serem colocadas no site, tá certo? Um domínio. Quanto é que custa um domínio? Atualmente o domínio está 40 pila o ano. Tá? Se você fizer por 2 anos, você paga 76 ao invés de 80. E isso eu estou falando domínios.br, tá? .br. Quem cuida disso é o registro.br. O registro.br é o cara no Brasil responsável por cuidar de tudo que é .br, tá certo? O org.br para instituições não governamentais sem fins lucrativos. E aí o que acontece? Você tem que ter o registro seu, né? Aí o registro acho que é do CNPJ, não quero falar coisas erradas aqui, mas você tem que ter as informações da sua ONG, tá? Que ela é uma ONG sem fins lucrativos, o estatuto, aí você cria, escolhe, monta, manda para lá, eles acessam, olham e liberam para você, tá certo? Aí tem o .com, eu utilizo o .com, né? Não que eu faça comércio, mas o .com você pode criar um domínio.com sem nenhum problema. E se quiser, vai lá no registro.br, tem as categorias de domínio, tá certo? Você pode ver todas elas que existem. Existe um monte de coisa interessante assim, tá? Além do domínio, eu vou ter que ter uma hospedagem, ou seja, o meu site é uma coisa que eu vou criar e vou precisar colocar em algum lugar. A hospedagem mais utilizada, que eu vejo assim, e a mais tranquila, mais fácil, digamos, é a compartilhada. O que é a hospedagem compartilhada? A hospedagem compartilhada é assim, uma empresa, ela tem um servidores, ela tem computadores. A hospedagem, o teu site vai ter que estar num computador, e esse computador tem que ser visível pelo mundo. O mundo todo tem que ver esse teu computador, tá certo?
E a hospedagem compartilhada, a pessoa tem um computador lá. Vamos falar um computador, tem um monte, tá? Geralmente eles chamam de farm, de fazenda de computadores. É montoeira, centenas, mas tem um computador lá. E dentro desse computador ele vai criar uma pasta no computador, como você cria pastas no seu computador, e vai te dar essa pasta. E vai dizer, ó, essa pasta é sua. Tá? Projeto Inclusão Digital, essa aqui é sua. E ali você vai poder colocar o seu site. Além disso, você vai ter várias funcionalidades. Você vai poder criar contas de e-mail, você vai poder criar bancos de dados, você vai poder gerenciar essas coisas todas, você vai poder criar subdomínios em cima do teu domínio. Muitas vezes você contrata uma hospedagem dessa compartilhada, no seu plano você pode ter mais de um domínio. Porque eu tenho duas OSCs. Você pode contratar e ter as duas OSCs, os dois domínios, numa mesma hospedagem, num mesmo plano, numa mesma mensalidade, ou semestralidade, ou anuidade. Os meus eu pago uma vez por ano, tá certo? Tá? Tem backup, tem tudo. O grande legal é que você contrata isso e no teu contrato tá colocado que a responsabilidade por manter um backup. Você tem que ter backup também, mas existe um outro backup. A atualização do sistema operacional é tudo feito pela empresa que você contratou, tá? E não é caro. Vamos lá. Como é que funciona o acesso a um site? Então tá, vamos usar como exemplo projetoinclusãodigital.com.br. O nome dos sites é sempre lido de trás para frente, então ele vai ler .br. O cara lá na China, tá? O cara tá lá, eu tô falando China porque é no outro lado do mundo, no Japão, tá? No outro lado do planeta. Ele vai lá e digita projetoinclusãodigital.com.br. A leitura vai ser sempre de trás para frente. .br, o .br é Brasil. Brasil vai para o registro BR. Chega no registro BR.com. .com é comercial. Abre lá o banco de dados comercial e procura por Projeto Inclusão Digital. Projeto Inclusão Digital, ele está no hospedeiro XPTO. Manda para o XPTO. Funciona assim, beleza? É tão rápido isso, mas é dessa forma que funciona. Bom, eu digito Projeto Inclusão Digital. Vai para o meu provedor. Aqui no Brasil, quem é o meu provedor? Meu provedor é a empresa Alfa, vamos supor. O cara está lá no Japão, qual é o provedor dele? É a empresa Beta. Vai para essa empresa Beta. Essa empresa Beta vai mandar para o gerenciador nacional deles, tá? Que lá é o Japão, por exemplo. Japão.jp, né? De Japão. Aí chega lá, o Japão vai ver, vai dizer, opa, é .br, então manda para o Brasil, porque .br é Brasil. Não tem outro lugar no mundo com .br, só o Brasil, beleza? Aí chega no .br, o que ele faz? Ele identifica que é .com.br. Opa, é .com. Ele vai pesquisar a base de dados.com.br. Identifica o projeto inclusãodigital.com.br, porque ele já sabe que é projeto inclusãodigital.com.br. Aí ele encaminha para o meu provedor, tá certo? Aí o meu provedor vai pesquisar a base de dados dele. Opa, Projeto Inclusão Digital. E qual é o computador que está isso, hein? Tá no computador tal, computador 127. Manda essa requisição para o computador 127. E aí vai para lá. E aí o que acontece? Chega lá, ele faz a leitura dos dados. Aí ele cria uma conexão e devolve para a pessoa. E dali para frente, tudo que a pessoa fizer, ela já vai direto aqui. Por quê? Porque ela já sabe que é nesse cara aqui, tá certo? Um monte de coisa, isso acontece em fração de segundos. Só tô mais ou menos contando aqui, talvez eu possa até ter falado alguma coisa não tão certa, mas funciona mais ou menos por aí, certo? Funciona desta maneira. E como é que eu vou fazer o meu site? Bom, para fazer um site, imagina, fazer um site, eu fiz essa apresentação. Essa apresentação eu peguei o PowerPoint e
digitei, coloquei imagenzinha, fiz, é assim, fazer um site é isso, o site é como se fosse, não é uma apresentação do PowerPoint, mas são coisas, são arquivos lá dentro. Tem imagens, tem arquivos, tem vídeos, tem áudio, tem um monte de coisa. Eu posso fazer ele na unha, tá? Como a gente fala na unha. Um site estático, é um site que só tem informações sobre a minha OSC, só não tem interação nenhuma, é só informações. Quem é, quando é que foi fundado, quem é o presidente, quem é a diretoria, blá, blá, só tem isso. Então eu posso fazer usando HTML, JavaScript, são linguagens de programação para a internet, tá certo? Mas eu posso querer ter um site dinâmico, onde, digamos, haja uma interação. O mesmo que o anterior, né? Mas só que aí eu vou acrescentar uma linguagem que, do PHP, por exemplo, vou acrescentar bancos de dados para armazenamento e outras funcionalidades. O PHP já é uma linguagem que a gente chama server-side, ou seja, ele é uma linguagem que não roda no browser da pessoa, ele roda lá no servidor e depois ele retorna. Para fazer esse site dinâmico usando o PHP, eu tenho que conhecer o PHP, sentar, programar, fazer tudo nele, cuidar de tudo. Mas existe uma outra vantagem, uma outra possibilidade, que é utilizar um CMS, que se usa muito hoje, tá? Que é um sistema de gerenciamento de conteúdo. Já está pronto. Existe o Drupal, free, tá? Esses são open source, ou seja, você não paga por esse produto, você vai pagar pela hospedagem, vai pagar pelo domínio, mas pelo produto você não precisa pagar mensalidade, tá? O Drupal, o Joomla e o WordPress, tá? Você provavelmente, ou talvez já tenha ouvido falar em WordPress. O WordPress é bem falado, ele é bem, né? Bem, eu não vou dizer qual que é o melhor, nem qual é o da minha preferência, mas existem essas três possibilidades e outras tantas mais, tá? Existem muitas outras possibilidades. Eu estou só citando algumas que são mais assim faladas ou que eu ouço mais, tá certo? Qual é a vantagem de eu usar um CMS? É que toda a base já está pronta, já está tudo pronto. Você instala, esse CMS eu instalo, você instala, você habilita ele no seu servidor e já está tudo pronto ali para você usar. Você só vai criar as coisas. É como se você tivesse na mão um editor de texto onde você vai escrever o texto que você quer que apareça. E cada arquivinho que você faz, digamos, no editor de texto é uma página do seu site. Mais ou menos assim. Tá certo? Outra coisa legal é que tem um monte de gente trabalhando nesse CMS. Por exemplo, tem um monte de gente trabalhando no Joomla. Um monte. E essas pessoas cuidam para que o Joomla esteja sempre atualizado, esteja sempre seguro, tá certo? Então saem atualizações, saem correções, sai sempre um monte de coisa. Por quê? Porque sempre tem alguém olhando e vendo aonde que pode utilizar para invadir um site, para de repente pegar alguma informação sigilosa, alguma informação sensível, e eles querem entrar lá para pegar essas informações, tá certo? A administração dessas informações do site é muito mais tranquila, é muito mais fácil de fazer, até por você e pelas pessoas. Digamos que no seu site você queira ter um blog. As pessoas que vão escrever no seu blog, muitas vezes elas vão entrar no site, fazer o login com o usuário, uma senha que você vai fornecer. Elas vão poder trocar a senha sempre que elas quiserem. E elas vão ter na mão delas uma coisa que parece um editor de texto, parece um Word da vida, um LibreOffice da vida, e ali elas vão escrever o que elas querem, escolher as imagens, tudo, e pronto, está publicado. É muito mais fácil, é muito mais tranquilo. E você garante muito mais agilidade, garante muito mais segurança para você. Então, o que eu tenho que analisar? Eu tenho que ver a minha necessidade, tá certo? Eu preciso. O que eu quero com esse site? O que eu pretendo alcançar com esse site? Por quê? Quanto que eu tenho para gastar? Eu tenho dinheiro para gastar, porque eu tenho que pagar uma anuidade do meu nome na internet. E eu tenho que pagar, vamos supor, uma anuidade para a minha hospedagem. Isso eu tenho que pagar, obrigatoriamente eu vou ter que pagar.
Quem é que vai me ajudar nisso? Eu tenho pessoas que vão me ajudar a mexer no site depois? Porque se eu não tiver e eu não quiser mexer, vou criar o site, vai cair naquela que a gente já falou lá, ele vai ficar desatualizado. Eu tenho pessoas que vão me ajudar, eu tenho pessoas que querem realmente batalhar e trabalhar nisso para tornar essa informação muito mais legal. Para quê? Para que as pessoas às quais eu atendo ou eu com quem eu interajo tenham um local de informações. Então isso são coisas que eu tenho que analisar. Eu preciso analisar. E de que forma eu posso analisar isso? Pesquisa sites similares. A minha OSC é uma OSC X, né, que trabalha nessa área X. Existem outras OSCs nessa área X? Vamos dar uma olhada na internet. Sabe? Vai lá no Google, pesquisa na internet. Aí entra na internet e olha as outras. Gente, isso aí não é copiar, é você ver o que as pessoas estão utilizando, ver o que essas outras entidades estão fazendo na internet. E aí você vai ver, poxa, essa entidade aqui, ela faz uma pesquisa de satisfação com os clientes, é uma pesquisa permanente. Pô, isso é muito legal, porque isso daí vai me dar um feedback bacana, tal, entendeu? Ou você pode até fazer uma pesquisa com o seu público. Você tem com as ferramentas do Google, você consegue fazer uma pesquisa, um formulário no Google Forms. Faz o formulário, divulga eu não tenho site, eu tenho meu Facebook, então divulga lá no seu Facebook, o Google Forms, cria um Google Forms para as pessoas te dizerem, elas querem um site, o que elas querem alcançar no site, o que hoje a tua OSC não está atendendo, o que elas gostariam de ter e não tem. Fala com outros colegas seus, com outras pessoas que você trabalha com isso, com voluntariado. Tem outras pessoas também que você conhece que também fazem para outras coisas, mas troca uma ideia. Isso é importante, isso é muito importante. E uma outra coisa importante vou fazer o meu site, contrata um profissional qualificado se você puder. Tá? Uma empresa que trabalha com criação de site, ela vai trazer uma experiência legal para você, ela vai trazer um conhecimento bacana, ela vai dizer, desta forma é muito bacana fazer, desta forma a gente tem visto que não tem tido o alcance necessário. Eles vão trazer essas informações bacanas para você. E você pode ter uma empresa dessa que seja até um parceiro seu, que ela possa estar divulgando no site, né, fazendo uma divulgação dela no site, onde isso acarretaria em ela te cobrar um valor menor, ou até te fazer como um voluntariado mesmo. Você pode ter pessoas que são voluntariados da tua OSC que vão aprender a fazer um site, também não é difícil, e elas mesmas podem fazer. Isso aí também é possível, tá? Eu só digo sempre assim, se você puder ter uma empresa para fazer e dar o treinamento para você, e dali para frente você toma conta, porque dá para fazer assim, e dali para frente você toma conta, claro que dá, mas seria bem interessante se você pudesse contar com isso, tá certo? No teu site tu vai poder ter os teus parceiros que vão poder ter banners de divulgação dos produtos deles, digamos, e isso eles podem trocar contigo em forma de um apoio, de uma ajuda, tá certo? Vamos fazer um site então? Gente, obrigado pela paciência, tá? Pelo apoio e pela paciência. E daqui pra frente vamos ficar de olho, porque eu vou trazer mais informações sobre esse assunto, beleza?